Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da série de vídeos sobre simulação de eventos discretos com o Arena 16. Nesse vídeo nós vamos ver um pouco mais de teoria para fechar a base para a gente usar a ferramenta. Hoje a gente não vai entrar no Arena, a partir do próximo vídeo sim. E a ideia do vídeo de hoje é entender um pouco mais da nomenclatura de simulação de eventos discretos em si. E a gente vai fazer uma simulação de eventos discretos, só que numa planilha, para a gente entender como o Arena gerencia as informações durante a simulação, para entender como a simulação se dá de fato. Então a primeira coisa que a gente precisa separar aqui é o conceito de simulação contínua e simulação discreta. A gente tem a tendência de achar que a simulação de uma fila ou de um processo que tem movimentação é uma simulação contínua. Mas o que é que define a simulação contínua? É como você lida com o tempo, basicamente. O modelo de simulação contínua geralmente envolve o uso de equações diferenciais para simular modelos dinâmicos, por exemplo. O modelo da presa e predador, ou então o modelo de epidemia, são modelos contínuos, né? E é o tipo de modelo que a matemática é muito mais complicada. Como é que funciona um modelo discreto, que é o caso do modelo de simulação de eventos discretos? É justamente como você lida com o tempo. A ideia da simulação de eventos discretos é que o tempo ele só avança na medida em que acontecem mudanças de estado no sistema. Então, alguns elementos que vão aparecer na simulação, tá? A gente vai entender um pouco melhor daqui a pouco como é que funciona essa história do tempo em relação ao modelo de simulação de eventos discretos. O primeiro elemento que aparece são as entidades. Entidades é o que nós chamamos de elementos, são os elementos que se movem dentro da simulação e que requisitam algum tipo de serviço em um processo, geralmente envolvendo algum tipo de recurso. Né? Aqui alguns exemplos: clientes em um banco seria uma entidade, produtos em uma fila de produção, requisições no servidor. É aquele elemento que requisita algum tipo de serviço, que se movimenta na simulação. Ele pode mudar de status, ele pode estar associado a atributos, que é o que a gente vai ver um pouco mais na frente, e justamente essas entidades são os elementos que formam a fila, basicamente. Atributos são informações que são individuais para cada entidade. Então a entidade nasce numa simulação, como se eu seja uma pessoa, e eu posso ter várias informações sobre essa entidade específica. Eu posso dizer, por exemplo, qual a idade dela, se isso influencia no processo, ou então, melhor ainda, se é prioridade ou não, se for um processo de atendimento. Se for um produto, esse atributo pode dizer o status dele em cada etapa, se ele tem algum defeito, e assim vai. Então, alguns tipos de exemplos aqui de atributos, né? Tipo de cliente, prioritário ou não, status de produção, nota de qualidade dada pelo setor de inspeção, número de reprocessos executados. Esse tipo de informação pode ser acessada durante a simulação para tomada de decisão em relação ao fluxo do processo. Variáveis têm um sentido parecido com atributos, mas aqui utilizando a linguagem de programação, o atributo é como se fosse uma variável local, faz parte do objeto ou entidade, e a variável é uma variável, o que chamamos de variável no Arena ou qualquer modelo de simulação, é o que é conhecido como variável global, aquela informação que é possível ser acessada de forma global. Por exemplo, a variável no Arena é utilizada para guardar várias coisas, várias informações que o próprio Arena guarda já naturalmente. Número de entidades na fila é uma variável que você pode acessar a qualquer momento da simulação e que guarda o número de pessoas que tem na fila em cada momento do tempo. Tempo médio de espera em determinado momento do tempo é uma estatística, mas que é calculada toda vez que existe uma mudança de estado, é guardado também uma variável. Taxa de utilização de recurso e por aí vai. E o Arena ele permite ainda que você crie variáveis especiais, digamos, especificadas pelo usuário, né, que isso permite uma certa flexibilidade para o controle de algumas informações da simulação. Nós temos os recursos, que são os elementos que são literalmente, e esse é o termo que é utilizado, capturados pela entidade e liberados. No Arena ele utiliza esse termo, que é o seize, capturar, né, e o delay para liberar, e o release para liberar o recurso. Tá? Então esses termos vão aparecer bastante aí nos modelos que a gente vai criar. Tá? Os recursos são limitados, geralmente, eles são associados a algum tipo de capacidade, e é justamente pela limitação dos recursos que existe a fila, que existem as filas. Tá? A fila é um elemento importante da simulação, e uma porção de aspectos da fila são guardados em variáveis que você pode acessar.
mas a fila é basicamente o resultado da capacidade limitada dos recursos. Outro elemento, outro termo importante em simulação de eventos discretos é o próprio evento em si. O evento é qualquer mudança de estado, que a gente tem basicamente três tipos de evento. Tá? A chegada de uma entidade no sistema ou em qualquer outro processo, subprocesso dentro do sistema. A saída, né, de um processo, quando ele libera um recurso, por exemplo, também altera o estado do sistema. E o fim da simulação, que é o evento derradeiro, que é o último que acontece, né, na simulação. E por último, nós temos o relógio da simulação, que é um relógio especial, não funciona como o nosso relógio. É um relógio que ele fica dando saltos. Esse salto é justamente na ocorrência de algum tipo de mudança de evento. Tá? E para a gente entender exatamente como é que funciona isso tudo, para ficar mais claro, nada melhor do que um exemplo. Esse exemplo a gente não vai resolver no Arena. Didaticamente é interessante resolver, modelar ele em planilha, apesar de não ser a forma mais recomendada, né? Mas na planilha a gente entende como é que é todo o processo de uma simulação de eventos discretos. Então eu tenho um pequeno laboratório que conta com um atendente na recepção, só um recurso. Através de uma análise obteve-se a informação de que o tempo de atendimento em qualquer dia da semana segue uma distribuição exponencial, ou uma distribuição de probabilidade, com média de 2 minutos. Então esse é um parâmetro da distribuição exponencial. Os clientes chegam em média a cada 3 minutos, também segundo a distribuição exponencial. Então nós temos o tempo de atendimento, que é aleatório, mas segue um comportamento conhecido. E nós temos o tempo entre chegadas de clientes, que também é aleatório, mas nem por isso ele não é previsível em relação ao comportamento, né, porque ele segue também a distribuição exponencial. Tá? E a pergunta é, considerando que o laboratório funciona 8 horas por dia, qual o tempo médio de espera para atendimento? Como é que vai funcionar o processo? Eu já tenho uma planilha aqui aberta, não é o Excel, porque eu uso o Linux, tá? Então eu costumo usar ferramentas open source, mas não tem muita diferença não aqui. A ideia é o seguinte, a gente vai definir dois parâmetros. Nós vamos ter a média do tempo entre chegadas. Ele fala lá que a média do tempo de chegadas é igual a 3 minutos. 3. E a média do tempo de atendimento são 2 minutos. Esses são os parâmetros. E como é que vai funcionar o processo? Na primeira coluna, a gente vai controlar qual cliente está chegando. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de número do cliente. Então aqui vai ter o cliente 1, eu vou colocar uma fórmula assim, para poder puxar ela. Deixa eu puxar aqui algumas linhas. Simular os primeiros 41 clientes. Tá? A primeira coluna que a gente vai definir depois do número do cliente, né, que a gente vai usar só para controle, vai ser, a gente vai determinar o tempo entre chegadas, certo? Então aqui vai ser o tempo entre chegadas. Esse tempo entre chegadas segue uma distribuição exponencial, só que a gente já aprendeu que existe uma fórmula que, utilizando um gerador de números aleatórios entre 0 e 1, que o próprio Excel, o LibreOffice já tem, que é o aleatório. Esse aleatório ele gera números entre 0 e 1, tá vendo? 0,041. E se eu ficar atualizando na página, ele vai mudando. Então existe uma fórmula que é igual a menos 1 sobre lambda vezes o logaritmo de R, onde o R é justamente esse valor aleatório entre 0 e 1. O lambda é a taxa de chegada, que é a mesma coisa que 1 sobre a média. Tá? Ou seja, a fórmula vai ficar basicamente assim. Menos a média vezes o logaritmo de R. Tá? Ou seja, menos esse valor vezes o logaritmo de R. Tá? Então, tempo de chegadas, como é que a gente vai gerar? O primeiro aqui eu vou colocar, a gente pode calcular, não tem problema. Então vai ser igual a menos essa média aqui. Aí eu vou apertar F4 para fixar a referência. Vezes ln, que é o logaritmo, ln de aleatório. Aí eu vou fechar o parênteses, ficou assim. Então, esse número aqui foi gerado a partir de uma distribuição exponencial com média 2, basicamente. Essa fórmula eu vou puxar até o 41º cliente. Nós temos o tempo entre chegadas de cada um desses clientes. Esse primeiro aqui a gente não precisa considerar, eu vou até colocar vazio aqui, porque o primeiro cliente não tem um tempo entre chegadas, porque ele é o primeiro, ele é o marco, né?
E em seguida eu tenho o momento da chegada, que é importante. O momento da chegada, ele vai ser o quê? O primeiro cliente a gente vai considerar que ele chegou no momento zero. Então eu vou te dizer que ele chegou aqui no zero. Deixa eu alinhar aqui, deixar centralizar. O primeiro cliente chegou no momento zero. Se o tempo entre chegadas entre o cliente 2 e o cliente anterior, que foi o cliente 1, foi de 1,93, no meu caso aqui, né, já que é uma distribuição de probabilidade, deixa eu reduzir essas casas decimais. Qual seria o momento da chegada? Já mudou, né? Mas qual seria o momento da chegada do cliente 2? Vai ser igual ao momento da chegada do anterior mais o tempo entre chegadas. E essa fórmula, deixa eu reduzir logo aqui. Essa fórmula, se eu puxar, ó, eu tenho o momento da chegada de cada cliente, segundo a distribuição exponencial com média 2. O 41º cliente chegou no momento 70 minutos, 60,5 minutos. É o momento do tempo. O tempo vai avançando, por isso que os valores vão aumentando. Eu preciso controlar o tempo de espera. Tempo de espera, certo? Preciso controlar qual o tempo de atendimento. Esse tempo de atendimento segue também a distribuição exponencial. Só que o parâmetro, a média, é igual a 3, não é? Então, é igual a 2, se não me engano. Não, é igual a 3 mesmo, né? É. Então, como é que vai ser o cálculo aqui? É a mesma coisa. Igual a menos, eu vou voltar lá, menos 3, né, que é a média. Esse aqui é o tempo entre chegadas, eu troquei, não foi? Então, esse aqui é o tempo de atendimento, F4, vezes ln de aleatório. Deixa eu ver se eu coloquei o certo aqui. Esse aqui eu usei o B3, esse aqui é o B3, esse aqui tá errado. Na verdade é o B2. O B2 é esse valor aqui, o 3, né? Deixa eu só puxar a fórmula lá para baixo para poder atualizar todo mundo. Ok. Então, temos o momento da chegada, temos o tempo de atendimento. Esse tempo de atendimento, ele vai ser independente para cada um, né? Então, eu vou puxar aqui. Ok. E no final, nós temos o momento da saída. É basicamente esse conjunto de informações que eu preciso para simular um modelo como esse daí. Só que a gente vai ter que calcular algumas coisas. Vamos olhar para o primeiro. O primeiro cliente, ele chegou no momento zero e ele vai ser atendido imediatamente porque não tem ninguém na fila. Então, o tempo de espera dele é zero. Eu já vou colocar aqui. Qual o momento da saída dele? O momento da saída vai ser igual ao momento que ele chegou, que é essa célula aqui, o momento que ele chegou, mais o tempo que ele esperou, mais o tempo que ele ficou em atendimento. Concordo? É o momento que ele chegou, mais esse tempo de espera e atendimento. Então, ele saiu, nesse caso, ó, no momento 0,13. Deixa eu diminuir as casas decimais aqui também, para não ficar muito poluído. Aqui também. E tá aí. Toda vez ele muda porque o processo é aleatório, né? Aí o que é que acontece? Eu preciso calcular o momento da saída é igual para todo mundo, tá? Então já posso até puxar aqui. O tempo de espera é um cálculo que tem que tomar mais cuidado, porque tem duas situações. O próximo cliente, no caso o cliente 2 aqui, ele pode chegar depois que o cliente anterior já saiu. Se for o caso, ele não espera nada. Caso contrário, ele vai esperar um tempo, que é justamente a diferença do tempo entre o momento da saída e o momento da chegada dele. Nesse caso aqui, ó, o cliente 1 saiu no momento 2,35 e esse aqui chegou no momento 2,75, ou seja, ele chegou depois que o cliente anterior já saiu, então ele não vai esperar nada. Isso significa que a fórmula aqui vai ter que ter uma condição, então esse aqui vai ser igual a se o momento da saída, que é esse caso aqui, né, for menor ou igual ao momento da chegada, significa que ele vai esperar nada. Né? Se o momento da saída for menor ou igual ao momento da chegada, ou seja, se o anterior sair antes, eu não espero nada. Caso contrário, o tempo que ele vai esperar vai ser a diferença entre o momento da saída desse daqui e o momento da chegada do outro. Olha só, eu vou ficar atualizando aqui até ter uma situação que fique positivo. Ó, tá aí. Nesse caso aqui, o cliente 1 saiu no momento 5,17, só que esse aqui tinha chegado antes, no 4,2, ou seja, ele esperou 0,9. E esse valor aqui da espera, ele vai sempre valer, tá? Para todos. Eu vou puxar aqui até o final.
e nós temos o nosso modelo de simulação pronto. O que é que a gente precisa fazer? Ele falou que o processo dura 8 horas. 8 horas, aqui está em minutos, né? Basta multiplicar 60 por 8. Nós temos 480, então eu tenho que simular até que o momento da saída do último cliente esteja aí próximo dos 480. Lembrando que vai existir uma variação, né, normal, mas quando a gente chegar mais ou menos nesse nível aí do 400 alguma coisa, a gente para. Deixa eu ver, ó, 250, dá para ir bem mais. Opa, passou um pouquinho, mas se eu atualizar talvez fique menos, ó, 480, tá flutuando mais ou menos, tá vendo em cima do 480, esse valor aqui, que é o último. O que é que eu consigo com isso daqui? Eu tenho como estimar, por exemplo, o tempo médio de espera. De que forma? O tempo de espera está bem aqui para todos os clientes. Então, se eu tirar a média dessa coluna, eu tenho um tempo médio de espera esperado. O tempo médio de espera, que é o valor esperado, né, do tempo de espera, para esse modelo de simulação, com 8 horas de duração. Então, aqui, tempo médio de espera vai ser igual à média, só usar a fórmulazinha aqui mesmo, a média dessa coluna aqui do tempo de espera. Vou marcar ela toda, ó. E tá aí. O que se espera em média é que um cliente espere, né, 5,25 minutos. Mas se eu ficar atualizando, ó, a coisa vai ficar flutuando. Por que ela muda? Porque cada vez que eu atualizo a página, ele gera números novos. E como a amostra é pequena, a variabilidade dessa média vai ser grande. Conceito aí de estatística, né? Quanto maior a amostra, menor a variabilidade da média. E é uma coisa que a gente vai ver com mais cuidado quando entrar lá no Arena, tá? As replicações e tudo mais. Nesse caso, ó, 153 clientes foram atendidos, né? Pelo menos em algumas simulações aqui, onde dá próximo de 480. Então, é assim que funciona o modelo de simulação de eventos discretos. Cada momento do tempo, ó, é registrado na medida em que o evento acontece. Eu não preciso guardar informação nenhuma entre esse momento aqui, ó, e esse aqui. Pelo menos em relação à chegada, não. Mas em relação à saída, ó, tem uma saída, cadê? Ele registra isso daqui no momento 3.02, que é o momento da chegada. Ele vai registrar o momento dessa saída, o momento dessa chegada, o momento dessa saída, e assim vai. Ele vai guardando essas informações do jeito que está acontecendo aqui. É claro que no modelo mais complexo, com mais recursos, com vários fluxos, uma abordagem por planilha seria inviável. Para isso, é que nós contamos com softwares como o Arena, que é o que a gente vai ver no próximo encontro. Então não esqueça de deixar o seu like, né? Se inscrever para acompanhar a série e até a próxima.